Os novíssimos são as coisas que vão acontecer conosco por último em nossa vida, que será a morte, o juízo, inferno ou paraíso, tendo aí também a purgatório. Os novíssimos, eles são distintos do que a gente chama de escatologia. A escatologia é o estudo do fim dos tempos, quando não houver mais, quando a humanidade acabar, que vai acabar um dia, não sabemos quando, certamente está bastante longe. Mas a escatologia é um assunto que foi revelado por João no Apocalipse. Jesus Cristo falou algumas coisas a respeito também, mas os novíssimos são o final para a gente, individual. São as últimas coisas que acontecerão com cada um. Bem, morte é um conceito bastante fácil de ser entendido. Vamos só dar uma repassada para ter melhor os detalhes a respeito disso, que claro que nos interessa. Vamos definir como a morte como um instante a partir do qual se torna impossível a continuidade da vida. A partir da morte não haverá mais retorno, não haverá mais, a não ser por milagre, não haverá mais continuidade. Uma pessoa que tem a morte cerebral, ela não morreu. Ela não tem mais como interagir, ela não tem mais meios de participar de uma vida consciente. O córtex cerebral é a parte do cérebro que nos torna conscientes, outras estruturas também, mas havendo uma morte cerebral, o corpo pode ser mantido por aparelhos ou por outros suportes. E essa pessoa, então, não morreu. Ela não terá mais meios de viver a sua liberdade como pessoa. Isso já não tem mais jeito. Haverá um momento em que esse corpo vai morrer de fato, e aí sim a alma, que é imortal, vai se separar do corpo que, em estado atual, é perecível. A morte, ela dá o fim à possibilidade de uso da nossa liberdade enquanto nós exercemos a nossa vida em geral, né? As nossas decisões, as nossas escolhas, né? Às vezes existem algumas curiosidades bastante pertinentes, e as pessoas que têm problemas cerebrais, que não conseguem entender tudo que se passa, que não conseguem entender o conceito de Deus, as pessoas que têm limitações cerebrais e que, por isso, não podem exercer tudo aquilo que uma pessoa com cérebro normal consegue. A alma dessa pessoa é tão valiosa quanto a nossa. Por motivos que nós desconhecemos, Deus permite que exista essa limitação nessas pessoas. E elas serão julgadas de acordo com a sua limitação, de uma forma proporcional, assim dizendo, para que a gente possa entender bem. Vamos utilizar aqui um pouco um conceito da física para a gente entender isso. O homem tem uma inteligência, e um homem que tenha um cérebro doente terá uma inteligência menor, uma capacidade menor. Se nós compararmos isso à inteligência de Deus, essa diferença é insignificante. Deus dá uma inteligência grande para uma pessoa, dá outra pessoa com uma inteligência menor. Então, se compararmos com a inteligência de Deus, que é muito distante, a diferença da inteligência de um homem saudável para um homem doente, para Deus, faz muito pouca diferença. Ainda que essa pessoa doente não tenha tido a oportunidade de conhecer melhor os mistérios, as coisas que Deus nos revelou. Essa pessoa haverá também de fazer escolhas, de comportar-se bem, de fazer o bem dentro da sua limitação. E nisso ela vai ser julgada quando ela morrer. Deus deixou a limitação e vai, obviamente, respeitá-la. Então, nós nos formos como grandes entendedores de Deus e teologia, não nos põe mais próximos de Deus. O que nos põe mais próximos de Deus é o amor com Ele. Isso sim. Ainda que não conheçamos teologia, nós podemos amar intensamente a Deus. Espera-se que quem conheça a teologia ame mais.
é uma chance. Quanto maior o conhecimento, maior o deslumbramento, maior a empolgação, maior a paixão. Seria esse o caminho normal. Mas temos que admitir que há teólogos que não se encantam tanto por Deus quanto pessoas menos letradas. Se uma pessoa entende profundamente a Deus, ela entende por uma habilidade que Deus deu. Então não há grande mérito nisso. O mérito está em servir a Deus, em escolher a Deus e servindo com a sua inteligência que Deus deu, sem se gloriar da inteligência que tem, que é um bem dado, não é um bem desenvolvido por nós. Nosso mérito são as nossas escolhas naquilo que a gente tem consciência. Enquanto vivemos, estaremos fazendo escolhas o tempo todo. Ainda não nos acostumamos a isto. Eu digo, nós, nestes grupos, tá? Nós estamos começando uma caminhada mais profunda, nós estamos próximos ainda da linha de partida. Alguns já receberam a crisma, outros não. A crisma é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Daqui por diante, será um caminho sempre de aprofundar no autoconhecimento, para entender melhor as escolhas que estamos fazendo e entender melhor se estamos de fato amando a Deus ou amando a nós mesmos. Essa é uma eterna avaliação que faremos sobre nós mesmos e faremos com cada vez mais clareza na medida em que a gente aprofundar no nosso autoconhecimento. Bem, isso tudo é feito durante a nossa vida e haverá um momento da morte. Vamos fazer a comparação da morte com uma ampulheta. A ampulheta tem um ponto de estrangulamento. E a partir daquele ponto, a areia corre livremente. Na parte de cima, nós poderemos ter diamantes, ouro, pérolas, que são maiores que a areia. Podem até mesmo entupir a passagem pelo orifício, que vai para o outro lado. O outro lado vamos considerar como sendo o céu. E o que tem antes do orifício, do estrangulamento, é a Terra, é onde nós estamos agora. Nós podemos ter pérolas grandes que obstruam completamente a passagem. Podemos ter pequenos grãos de diamantes que não obstruam, mas dificultem a passagem e tornem ele mais menor, um orifício ainda menor, mais lento. Neste ponto, a gente volta ao aspecto que sempre insistiremos em falar, que é o desapego. Porque, fazendo um parênteses aqui, nós não nos desapegamos. Nós podemos viver a virtude da pobreza, mas sempre estaremos nos esforçando para desapegar. Desapego podemos ter um grande desapego de algumas coisas, mas dificilmente vamos conseguir ter o desapego de tudo. Essa é uma tarefa para a vida toda. Então, essas tentações da nossa vida, dos brilhos do ouro, da prata, sempre vão nos encantar, mais do que a areia que rodeia nesta ampulheta. E esta areia que vai chegar conosco ao céu e vai dar todo o peso do nosso amor a Deus. A areia tem o seu valor no outro lado da vida, e a areia são as nossas ações por amor. Nós podemos ter as nossas preciosidades que Deus dá, mas ficaram para trás. Se surgiram, podemos aproveitar, mas não vamos segurá-las, porque elas vão dificultar a passagem pelo ponto de estrangulamento. Nós vamos usar as coisas que temos, vamos gostar das coisas que temos, e vamos sempre lembrar que são instrumentos. Sou dono de uma indústria. Vamos tratar bem os nossos funcionários, vamos pôr o bem deles e a honestidade do trabalho acima do lucro. O lucro é importante. O lucro é necessário para que a empresa cresça. Ele tem que ser um lucro honesto. Isso é viver dentro do amor a Deus. Vamos ser donos de uma grande indústria, desapegados dela. Se alguém calunia, se alguém trabalha contra ou provoca prejuízos, nos ressentiremos, mas não nos revoltaremos. Continuaremos fazendo a nossa parte, seja com a indústria, seja com os nossos afazeres de casa, seja as coisas que a gente tem na nossa vida naturalmente. Dessa forma, a gente estará bem preparado. Será um bom começo. Mas veja bem, o principal, quando a gente morrer, nós vamos encontrar Jesus Cristo.
Não na sua glória do céu, ainda não. Todos encontraremos Jesus Cristo, que vai ser quem vai nos avaliar. Teremos como advogada Nossa Senhora e nosso anjo da guarda. Jesus Cristo fará com que nós nos lembremos de todas as nossas ações. E agora eu já estou falando sobre o juízo particular. Já passei da morte. Então, nós veremos a Jesus Cristo, sejamos ateus ou não. O ateu é aquela pessoa que afirmou para si mesmo que Deus não existe, porque Deus dá luz a todos igualmente sobre a existência dele. Algumas pessoas preferem dizer para si que não existem, porque assim não se comprometem com as leis que Deus fez. Podem viver as próprias leis. Mas, o que vai acontecer com essa pessoa na hora do juízo? Jesus Cristo vai lembrar a ela, a esta pessoa, todas as situações em que ele deu as luzes e que a pessoa conscientemente disse não. Ninguém vai chegar no juízo como que sem querer, ou estando desavisado, ou não conhecia a lei, então não posso, sou inimputável. Ninguém vai chegar nessa condição. Ninguém vai conseguir lembrar todos os detalhes de nossa vida, mas eles estarão guardados. Jesus Cristo não vai nos acusar, ele vai nos mostrar. Ele vai fazer com que a gente relembre tudo que foi feito. O juízo não é semelhante a um julgamento humano. É uma avaliação, é uma recapitulação da vida, sendo o resultado algo esperado. Nós usamos o termo condenação para quem vai para o inferno. Não é um termo bem apropriado. Houve uma escolha. O inferno não é como uma pessoa que cometeu um crime e mesmo que tenha se arrependido, vai ficar presa. Essas são as nossas leis. É assim que a gente funciona. Mas, na justiça de Deus, não. Uma pessoa que se arrependa verdadeiramente, ela é perdoada. Ela pode ter uma dívida que precisará ser saldada, mas ela será perdoada. Na nossa justiça, não é possível fazer isso. É necessário uma pena mesmo, vamos dizer, isto é algo que nós podemos aprofundar quando falarmos sobre a virtude da justiça. Mas não haverá um julgamento no sentido acusatório ou no sentido de elogiar. As coisas aparecerão. Nós veremos todas as vezes que negamos, todas as vezes que aceitamos a nossa verdadeira intenção nos atos. E a grande vantagem quando a gente faz oração aqui, neste mundo, é de que estaremos encontrando aquela pessoa com quem conversávamos. Não será um encontro de desconhecidos, como um réu que vê pela primeira vez o juiz que vai julgá-lo. Nós que fazemos oração, nós que procuramos ouvir com sinceridade a voz de Deus em nossa consciência, nós vamos reconhecer aquele que nos disse, aquele que nos inspirou. E Jesus Cristo vai se lembrar de nós de uma forma individual, vai comentar todos os nossos atos, como uma pessoa bondosa que é, mas também uma pessoa justa. Jesus Cristo não vai obrigar a uma pessoa que nunca quis a ir para o céu. Isso seria absurdo. O desejo de não obedecer é a escolha de não ir para o céu. O inferno não deve ser visto como um castigo propriamente dito. É assim dito, de fato. Jesus Cristo mesmo usou esse termo, mas é uma mera consequência. É a consequência da pessoa ter, ao longo da vida, se recusado a estar do lado de Deus, preferindo sempre estar com a sua própria vontade ou com aqueles que são o seu suporte. As pessoas que fazem, assim, usando uma comparação, estão na sua quadrilha, estamos todos juntos aqui, cada um beneficia o outro, não por amor recíproco, mas cada um, por amor próprio, traz benefício para o todo, como uma quadrilha que assalta bancos. Eles estão juntos ali não porque gostam, mas porque querem o fruto do roubo. Não há amor aí propriamente dito, embora exista sintonia entre eles. Esta sintonia vivida ao longo da vida na Terra demonstra a escolha que a pessoa fez. Assim, após o julgamento que acontece em seguida da morte,
a pessoa já vai para o inferno, se assim ela andou durante a vida, ou vai poder salvar-se. Muitas vezes haverá imperfeições. Para estar na presença de Deus, é preciso sermos perfeitos. Jesus exprimiu isto quando ele falou sobre uma parábola em que foi dada uma festa e uma pessoa sem os trajes adequados estava presente. Essa pessoa ela não poderia estar lá. Ela precisaria estar devidamente apresentável para estar na presença de Deus. Há outras passagens que falam a respeito disso. E se nós não formos santos na hora da morte, nós teríamos que nos santificar através do purgatório. O purgatório é um estágio em que nós vamos passar por maus bocados para acertar tudo aquilo que nós não conseguimos acertar durante essa vida. E, ao final deste tempo, nós vamos entrar no céu. Há quem diga que a principal pena do purgatório é ver que está perdendo tempo no purgatório ao invés de estar já no céu, de poder desfrutar da visão perfeita de Deus e estar lá no purgatório sem poder entrar ainda no céu. Esta seria uma grande pena. Como é exatamente, nós não sabemos. Mas existe uma passagem, Mateus 5, capítulo 5, versículo 26, em que Jesus Cristo fala que a pessoa que tem alguma dívida, ela pagará uma determinada pena até que tudo seja saldado. E então ela poderá entrar. Jesus Cristo fala assim, peraí, deixa eu pegar aqui um minutinho só. Digo-te em verdade, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Esse trecho ele não é reconhecido como uma declaração da existência do purgatório. Existe uma situação um pouco delicada neste ponto, quando se diz respeito ao questionamento do purgatório, feito principalmente pelos protestantes. Não há uma declaração explícita do purgatório, mas existe essa passagem e existe também uma necessidade de acertar as contas, como eu disse agora. Uma pessoa que morra com pecados veniais, ela não está acertada, ela não está pura, ela não está pronta. Como ela vai se apresentar? Tem alguma coisa faltando aí, tá? A igreja considera como verdade de fé a existência do purgatório como algo temporário que durará apenas enquanto as pessoas estiverem se corrigindo. E quando for o fim dos tempos, quando já não houver mais ninguém, todos estiverem pagado as suas penas, não existirá mais purgatório, será apenas o céu e o inferno. O grande a gente sabe que o inferno é uma situação tremenda, é uma situação de convívio com outros seres, outras pessoas desagradáveis. Não é uma coisa repousante, de forma nenhuma. Mas, por incrível que pareça, poderia ser pior. O ser humano, ele não foi feito para solidão. Pior do que estar separado de Deus seria estar separado de Deus e sozinho. Essa pena as pessoas do inferno não terão. Elas estarão junto a outras pessoas penalizadas também. A eterna solidão provavelmente seria algo... bom, o inferno já é indizível, mas um inferno com a solidão, sem a possibilidade de suicídio, deve ser algo... Bom, é tudo incompreensível. Uma pessoa que está no inferno, ela não pode negar a sua própria existência, ela não pode se matar, ela não vai deixar de existir, ela continuará existindo. Esta situação pode ser feita nesta vida, as pessoas se matam aqui, se matam na esperança de se livrarem de uma dor que não passa.
O suicídio é o ato de desesperança pela tentativa de eliminar um sofrimento insuportável. No inferno isso não vai ser possível. A pessoa estará lá, estará sofrendo, porque está longe de Deus, e não terá como evitar isso. Bem, ao contrário, no céu, a gente usa muitos subterfúgios para coisas boas, né? Mas isso, de fato, está fora da nossa capacidade, porque nós nem conhecemos o que é o Espírito, muito menos o que é Deus. Nós temos ideia do que seja. Platão fez estudo a respeito disso, sobre o mundo das ideias, que coincide com as características dos espíritos. Isso nos dá alguma noção, mas isso não faz com que a gente veja. Quando o homem fala sobre a vida espiritual, é o mesmo que um cego de nascença falando sobre a luz. As pessoas podem até ensinar para ele coisas sobre a luz, mas ele nunca viu, ele nunca teve a experiência prática. Nós também não. Deus prefere assim, porque Ele quer que a gente viva de fé. Ele quer que a gente tenha a humildade de se submeter à confiança nele. A vida de fé é isso. Eu não entendo tudo, mas eu aceito a si mesmo. Eu vou em frente e eu acredito que as coisas serão como foram ditas por Jesus Cristo. Isso é o que nos dá o mérito, esta confiança. E essa confiança tem que ser reafirmada com a nossa vida de forma concreta, de forma que a gente seja sempre coerente. Não só quando estamos juntos, mas também quando a gente está sozinho. Ou, melhor dizendo, com os nossos pensamentos. Nós podemos falhar também em atos de falta de fé, sozinhos, conosco mesmos. São coisas que a gente vai falando nos nossos próximos encontros. Não temos como abordar tudo de uma vez, nós vamos abordando as coisas, mas há muito que ser observado para que a gente continue crescendo. As coisas não virão de uma forma intuitiva inteiramente. Virão através de inspiração, na oração, virão através dos estudos que fizermos, através de bons livros, através de nossas conversas, tirando dúvidas, tendo a frequência aos sacramentos. Dessa forma, a gente vai aumentando, de fato. E o que a gente já adquiriu pode ser perdido. Nós não temos como seguro tudo que já alcançamos. A fé é um bem que pode se deteriorar se nós deixarmos de praticá-la. Há pessoas, a gente vê, que fazem os seus votos, que entram para um convento e depois de alguns anos desistem, né, por razões humanas. Isso é uma coisa facilmente visível, mas é claro que isso acontece com quem nunca entrou num convento também. Nós podemos ter períodos de maior fervor, maior sacrifício, maior empolgação. Deus permite que a gente tenha as empolgações. Mas sempre haverá períodos áridos, períodos em que as coisas ficam sem graça, períodos em que parece que nada vai para frente. Isto já é uma experiência posterior. É apenas bom que a gente saiba que isso acontece. Que nós nos acostumamos, que nós fazemos coisas de forma repetitiva, de que temos a impressão de que o amor não cresce. Nessas horas, o demônio vai aproveitar para fazer com que a gente acredite nisso mesmo. E tenha a impressão de que nada valeu a pena. Né? Não é o momento, estamos muito próximos da crisma para chegar a pensamentos assim. Mas eles virão. De uma forma ou de outra, virão como vem a todas as pessoas, e nós teremos a oportunidade de manter a firmeza na fé e até aumentá-la, crescer. Encher essa nossa ampulheta de areia, que são as nossas boas ações, as nossas ações com fé. Não vamos deixar que as pepitas de ouro, que as pedras de diamante entupam a comunicação com o céu. Elas estarão lá, mas a gente não vai deixar com que elas tomem conta do fluxo das coisas boas que a gente faz. Nós estaríamos fazendo isso
se dessemos importância demais a essas coisas que nos encantam, de uma forma geral. O ouro sempre encanta, ele é um símbolo. Todos nós temos as coisas que nos encantam. E todos nós faremos os nossos esforços para identificar essas pepitas de ouro e pô-las no lugar delas. Como eu falei, um presidente de uma grande indústria é algo bastante sedutor, mas não foi inteiramente por mérito pessoal. Foi pelas propriedades que Deus criou em nós e nas circunstâncias que se chegou a esse ponto. Vamos agradecer a Deus. Mas não vamos deixar com que essas coisas que são encantadoras tomem o lugar de Deus.